Todos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. Traz a verdade, ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, é sempre uma alegria estar aqui no santuário, pois aqui podemos dizer que também foi minha paróquia, porque aqui era comunidade da catedral, era a Beato Anchieta, né? A Sônia lembra quando tinha celebrações aqui na praça, depois quando comprou esse terreno. Em 94, quando veio a imagem que está na praça, que veio lá de Portugal, e aqui se torna este lindo santuário, em que Nossa Senhora nos ensina a abrir o coração à voz de Deus. E hoje novamente a voz de Deus ecoa neste Evangelho. Os apóstolos estavam com medo, pois se Cristo foi crucificado, qual seria o destino daqueles que anunciavam o seu nome? Então estavam com as portas fechadas, e Jesus entra onde eles estavam. E qual a primeira expressão de Jesus? A paz esteja convosco. Assim também nós podemos passar dias difíceis, mas nos coloquemos em oração. Qualquer circunstância de nossa vida, ela se torna diferente quando Jesus se faz presente. Pode ser o dia mais difícil, até o dia em que perdemos um ente querido, porque o Senhor mostra eternidade. A gente está rezando missa de 7º dia, e como é difícil, mas quando a gente olha o Cristo na cruz, tudo parecia fim, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e todos nós, que tivemos a alegria de ser batizados, nós temos a alegria de receber a vida de Deus em nós. Como diz Francisco de Assis, sou parte de uma grande vida. E esse domingo da Divina Misericórdia, ele vem nos mostrar o grande amor de Deus por nós. É um Deus que nunca perde a esperança em nós. O batismo nos fez membros do corpo de Cristo, templos do Espírito Santo, e o sacramento da confissão é aquele que restaura em nós a graça batismal, perdoa os pecados e nos traz realmente esta comunhão, nos traz o abraço do Pai misericordioso, que sempre tem esperança em nós. No Evangelho, muito bonito o relato de Tomé. São Gregório Magno, Papa da Igreja Primitiva, ele faz assim uma bela reflexão sobre esta passagem. Ele fala que Tomé, ele não estava na primeira aparição por acaso. Também diz o Papa que não foi por acaso que Tomé não conseguia acreditar no que haviam dito os discípulos, que o Senhor havia ressuscitado. Então diz São Gregório que a incredulidade de Tomé, ela foi mais importante para nós hoje, porque o dedo de Tomé vem confirmar para nós que eles não viram um fantasma, mas que viram o próprio Cristo. Então diz São Gregório que Tomé, ao ver as chagas de Cristo, ele foi curado das chagas de sua incredulidade. Também diz o Papa que ao ver o humano ressuscitado, ele crê na divindade de Cristo. Por isso ele fala, meu Senhor e meu Deus. Então, que bonita essa experiência de Tomé. E como é importante para nós, quando vacilamos na fé,
quando absolvemos conceitos contrários ao cristianismo, à ressurreição, e meditamos esta página tão bela da Sagrada Escritura, no qual o dedo de Tomé vem confirmar que o Senhor vive. E estes que testemunham a ressurreição, testemunham que o Senhor subiu aos céus e que deseja um dia conduzir cada um de nós. Hoje é o domingo chamado Domingo da Divina Misericórdia. Foi instituído por São João Paulo II, o grande Papa que está ali a imagem, esse Papa que tantas vezes veio ao Brasil e que, num gesto tão belo, ao desembarcar, beijava o solo, sinalizando que aquele carinho era do bom pastor que abraçava e beijava as suas ovelhas. Ele, polonês, desde sua juventude, ele tinha muita devoção a uma religiosa chamada Faustina. Santa Faustina nasceu no ano de 1905, João Paulo 1920. Então, ele era um jovem quando realmente conheceu a história da aparição de Jesus a Santa Faustina. E Jesus, ele dá uma incumbência a Santa Faustina. Olha, o que você está vendo, ou seja, a imagem do Jesus misericordioso, que brotam do coração de Cristo, um raio claro e um raio vermelho, sinalizando o lado aberto de Cristo, que correu sangue e água, quando o soldado o feriu com a lança. Então Jesus pediu a Santa Faustina que ele queria a propagação desta devoção, e que escrevesse também: Jesus, eu confio em vós. Agora, ela sabia rezar, mas não sabia pintar. Então, ela precisou arrumar um pintor para pintar. Mas como que o pintor ia conseguir entender e decifrar o semblante de Jesus? Talvez os sinais, da faixa clara, da faixa amarela, da faixa vermelha. Agora, como conseguir transparecer esse olhar de amor, de caridade, de compaixão de Jesus? Então, foi um desafio, certamente sofreu o pintor até conseguir sinalizar algo próximo da visão de Santa Faustina. Depois também, o texto da misericórdia. Quantas pessoas rezam: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, que não adoram, não esperam e não vos amam. Então, uma oração bonita, que tem como fruto esta experiência de Santa Faustina, que deixa no seu diário espiritual todos esses colóquios com Deus. Então, aquele jovem se torna padre, depois bispo, depois cardeal, e com a morte do Papa, ele foi para o conclave, no qual Karol Wojtyła foi eleito João Paulo II. E ele, como Papa, trazia no coração essa devoção. Só que também Santa Faustina tinha um desafio, porque Jesus queria que o domingo seguinte à Páscoa fosse a festa da misericórdia. Agora a freirinha, coitada, como queria fazer por Vaticano reconhecer que ela teve essa visão? E a providência conduziu, fazendo de Karol Wojtyła o Papa João Paulo II, que como Papa institui a festa da Divina Misericórdia e realiza a canonização desta freira, que teve assim essa linda experiência de ser a apóstola da misericórdia, pois teve esta visão. E essa devoção hoje tão propagada pelo mundo, que começa ali, na Polônia. Então, o que Jesus quer? Ele quer através de Tomé, ele quer através de Santa Faustina, de São João Paulo II, mostrar que o seu coração transborda de amor por nós. Nós podemos ser falhos, mas todos nós sabemos o que é o amor de um pai e de uma mãe.
De repente, aquele pai e aquela mãe tem 4, 5 filhos, mas tem aquele que dá muita dor de cabeça e os pais dobram a atenção. Talvez os outros filhos até reclamem. Você tem muita paciência, você alisa muito a cabeça dele. Mas só o pai e a mãe sabem do amor ao fruto gerado. E assim é Deus. Deus, Ele não desiste da gente. Por mais que a gente seja o filho pródigo, Ele nos espera como Cristo Redentor, de braços abertos. Porque ninguém aqui é mais um. Naquela parábola do bom pastor, narra o Evangelho, que o bom pastor deixa as 99 ovelhas sobre o guardião e vai procurar a que se perdeu. O que aconteceu com ela? Está ferida, está machucada, está presa em alguns galhos. Então Jesus vem mostrar e Ele fala: eu sou o bom pastor, eu amo minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, eu dou a minha vida para salvá-la. Então que a gente possa guardar no coração essa linda história da festa da Divina Misericórdia e que possamos crer no poder de Deus, que perdoa os nossos pecados. Na Quinta-feira Santa, nós meditamos a instituição da Eucaristia e também do sacerdócio. E Jesus pede aos apóstolos: fazei isto em memória de mim, ou seja, cada missa não é mais uma missa, mas é uma atualização da Quinta-feira Santa. O sacerdote age na pessoa do Cristo, então é Cristo que através do sacerdote em cada Santa Missa atualiza o sacrifício da cruz, da Eucaristia. Assim também é Cristo, que em cada confissão te fala: eu te absolvo dos teus pecados. Agora, durante a Quaresma, tivemos as confissões aqui das nossas paróquias. Como foi bonito! Aqui a gente ficou quase até 11 horas, não tinha fim, né? A gente olhava, era mais gente chegando, né? Mas que bênção ver que realmente os corações se abriram à voz de Deus. E quanto mais eu reconheço a importância que Deus dá a mim e o seu amor por mim, eu me vejo necessitado de pedir perdão pelas minhas infidelidades, pelo meu relaxo com a oração, com a atenção à missa, com a caridade ao próximo. Então, neste domingo da misericórdia, o que o Senhor espera de nós? Os frutos da nossa confissão, os frutos da missa. Eu sou amado, preciso amar. Deus tem misericórdia de mim e eu preciso ser misericordioso. Porque todo dia, acho que todo dia você reza o Pai Nosso. E o que nós falamos? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas realmente eu perdoei? Aí que tá, é sério, né? Eu estou falando com Deus, né? Então Deus me perdoa, sempre me dá uma nova chance. E eu, quantas vezes anulo uma pessoa da minha vida? Então que possamos, neste domingo da Divina Misericórdia, pedir ao Senhor que reconheçamos o seu amor de Deus por nós. E como ensina São Francisco na sua bela oração: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Os músicos tocam muito bem, mas o primeiro ato deles é afinar os instrumentos, porque senão cada violão vai tocar num tom. E assim também, nós precisamos afinar o nosso coração com a palavra de Deus. E aí, certamente, nós seremos os membros de Cristo, porque seremos as mãos, o sorriso, o olhar de Cristo para o nosso próximo. Que Nossa Senhora interceda por nós. E assim, à luz da primeira leitura, vivamos como os primeiros cristãos, em um só coração, em uma só alma. Partilhavam os seus dons com alegria,
porque reconheciam que tudo é fruto do coração misericordioso de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.